Agora eu vou falar com vocês, né, sobre o nosso outro ponto da aula, que é o processo saúde e transtorno mental. Eu trouxe para vocês alguns fatores, né, de influência diante desse processo. Precisamos compreender que nós, seres humanos, funcionamos como um todo, né? Ou seja, vários fatores eles vão influenciar ao mesmo tempo os nossos comportamentos, né, as nossas vivências, as nossas escolhas. Por exemplo, se alguém desenvolve um medo excessivo da violência atual, a ponto de recusar-se a sair às ruas ou até mesmo a atender o telefone, assistir televisão ou chegar, né, até o portão da casa. Podemos pensar de imediato que há várias causas colaborando para isto, como por exemplo a história de vida desse indivíduo, se foi uma criança muito protegida ou excessivamente exposta, os mecanismos fisiológicos dele que atuam como resposta do medo, o próprio aumento da violência nos dias atuais e a exploração que a imprensa faz. Alguma perda da pessoa querida em um período recente, tudo isto ela pode atuar ao mesmo tempo, né, nesse medo, né, nessa situação específica. Assim, precisamos tornar essa visão mais ampla. Quando nos detemos a tentar conhecer mais as pessoas que estamos atendendo, saber do que gostam, de onde vêm, como vivem, né, a sua história como um todo, torna-se mais fácil fazer uma ideia dos fatores que podem estar exercendo a maioria, né, daqueles fatores do seu transtorno mental. E aí existem, né, os fatores físicos ou biológicos. Muitas vezes podemos achar difícil de entender como sintomas tão emocionais podem sentir-se culpado ou ter pensamentos repetitivos de morte ou ouvir vozes e possam ter também uma base orgânica, mas ela existente. O envelhecimento, o abuso de álcool e outras substâncias são exemplos comuns nessa situação. O que se sabe é que sempre que temos alguma emoção, seja ela agradável ou desagradável, ocorre uma série de trocas elétricas, né, e químicas em nosso cérebro, o que já constitui por si só um fator orgânico, né? Podemos definir os fatores físicos ou biológicos como sendo as alterações ocorridas no corpo como um todo, em determinado órgão ou sistema nervoso central, que possam levar também a esse transtorno. Existem também os fatores genéticos ou hereditários, né? Que muitas vezes nós já ouvimos falar, fulano puxou o gênio de tal pessoa, puxou o gênio do pai, da mãe, ou que tem problema de cabeça, que nem a tia, ou fica nervoso, que nem a mãe. Geralmente a gente encontra, né, essas situações. Quando usamos essas expressões, estamos nos referindo às possíveis heranças genéticas, né, que podemos trazer em nosso comportamento e na forma de ser. O nome genético vem da palavra gênese, que são grandes moléculas que existem dentro de nossas células, contendo informações sobre como o nosso corpo deve se organizar. As informações contidas no gênese são muitas e não são todas que utilizamos. Algumas ficam também armazenadas e guardadas. E os fatores pré-natais, né, que são as condições de gestação, como foi que ocorreu naquele período, que são fatores emocionais, econômicos ou sociais, o consumo de álcool, de outras drogas, né, cigarros ou de outros tipos de medicação que pode ter também, né, sofrido prejudicar a formação do bebê, gerando problemas futuros que poderão comprometer sua capacidade adaptativa no crescimento e desenvolvimento, podendo facilitar o surgimento de doença mental. Todos esses fatores eles vão influenciar, sim, nesse transtorno mental que alguma pessoa possa desenvolver. Os fatores perinatais, que é tudo aquilo que acontece durante o nascimento do bebê, né? Em algumas situações o bebê ele pode sofrer danos neurológicos devido a alguns traumas, né, que possa acontecer, ou falta de oxigenação do tecido cerebral. Nestes casos, dependendo da gravidade desses danos, a criança ela poderá desenvolver sim problemas psicológicos, neurológicos, como epilepsia ou diversos tipos de atraso no desenvolvimento da fala, psicomotor, né? E que podem formar a base para futuros também transtornos psiquiátricos. Existem também os fatores neuroendocrinológicos, né? Que o sistema endócrino, que é responsável pela regulação do equilíbrio do nosso organismo, faz isso através da produção de hormônios, né? Pelas glândulas endócrinas, que é a pituitária e a tireoide.
Acontece que esse sistema tem estreita ligação com o sistema nervoso central, havendo, né, uma influência e uma troca recíproca entre eles, isto é, o que acontece em um causa reações no outro e vice-versa, né? Muitos estudos recentes têm mostrado a ligação entre mecanismos neuroendocrinológicos e reações cerebrais. As mudanças hormonais podem influenciar nosso estado de humor e deflagrar até mesmo estados psicóticos, como é o caso da psicose puerperal ou da tensão menstrual, que é a TPM. E os fatores ligados a doenças orgânicas também, né? Que o transtorno mental ele pode aparecer como consequência de uma doença orgânica, né, natural, tal como infecções, traumatismos, né, vasculopatias, intoxicações, abuso de substâncias e qualquer agente nocivo que afete também o sistema nervoso central. E os fatores ambientais, né? Não podemos também esquecer deles, que eles exercem forte e constante influência sobre nossas atitudes e nossas escolhas feitas, né? Tanto externa como internamente, como nos sentimos e como nós também nos enxergamos. As reações a cada estímulo ambiental se darão de acordo com a estrutura psíquica de cada pessoa e essa estrutura ela está intimamente ligada à experiência que nós temos, né, que a pessoa teve durante sua vida e assim se estabelece uma relação circular entre todos os fatores geradores de transtorno mental onde se ocasiona, né, o outro. Para melhor compreensão, podemos dizer que os fatores ambientais eles podem ser sociais, culturais e econômicos. Né? Como sociais, nós podemos compreender todas as interações que nós temos com o outro, com os indivíduos, né? Com as nossas relações interpessoais também, profissionais e com outros grupos, né? Que nós fazemos parte. Entre os fatores ambientais culturais, nós podemos lembrar de todo o sistema de regras no qual nós estamos envolvidos, no qual nós somos criados e nos ensinados. Esse sistema varia de cada país, né? De estado, de grupo, e de acordo com cada época também que a gente vive. Os econômicos, tanto podemos nos referir à nossa possibilidade mais direta de aquisição de bens, ou seja, nosso bolso, quanto às atuais condições sociais, como a miséria, né, que está também inserida, aliada à baixa escolaridade, o nível de criminalidade, né, os crimes na sociedade e o aumento de tensão em nosso dia a dia também. E os fatores emocionais e psicológicos que também influenciam diretamente. Devemos lembrar que quando nós nascemos, nós já trazemos conosco uma história de vida, né? Se fomos desejados ou não, se fomos o primeiro filho ou o 10º, se nossa estadia na barriga foi tranquila ou foi cheia de turbulências, né? Se aconteceu alguma coisa ali. Se a mamãe fez algum tipo de medicamento ou de droga, né? Que tenha nos deixado mais agitados, se foi um parto normal, mais tranquilo, né? Se fomos bem atendidos, se a mamãe ficou bem, né, após o nascimento, se ela não teve nenhuma complicação, tudo isso também vai influenciar. Com a continuidade do seu crescimento e desenvolvimento, a criança ela vai adquirindo noções de julgamentos de si e dos outros também. E vai internalizando as regras e proibições do ambiente, passando a captar a impressão que ela própria provoca no ambiente. Assim, estamos em contato com um ambiente social mais amplo pelas portas que abrimos, nas relações com a família nuclear e com outras figuras de sobrevivência de nossas vidas. E aí, uma pergunta que sempre é feita: a ansiedade ela é uma doença? Então, a ansiedade ela apresenta reações emocionais e fisiológicas. Né? As reações emocionais elas são ligadas ao medo de se apresentarem como um desconforto, intranquilidade, apreensão. E as reações fisiológicas são ligadas à tensão e aparecem como sudorese, taquicardíaca, a pressão ao tórax ou epigastro, dores musculares, boca seca, dor na coluna, náusea, vômitos, tontura, tudo isso, né, também está ligado à ansiedade. A ansiedade está intimamente ligada às situações de mudança, uma vez que teremos de sair do ritmo com o qual estamos acostumados, o que mexe com nossa segurança. Por isso, todos nós experienciamos a ansiedade em vários momentos da nossa vida. Então, é uma reação normal a partir do momento que ela não vai interferir, né, e me estagnar. A ansiedade ela é normal ao ponto que ela não atrapalhe,
meu dia a dia, mas a partir do momento que ela vai atrapalhar, que eu deixo de fazer alguma coisa, já não é uma ansiedade normal e a gente precisa se preocupar para poder buscar o tratamento. Podemos dizer que a ansiedade torna-se um transtorno quando mantém seu grau elevado por um período mais prolongado também, como alguma situação de crise que estamos passando ou como se torna incapacitante, dificultando as nossas atividades rotineiras que nós costumamos fazer. Ansiedade, crise e estresse são a mesma coisa? Hoje em dia, todo mundo se diz estressado. Estresse virou sinônimo de irritação, cansaço, nervosismo, ansiedade. Todo mundo sente essas emoções. E o estresse foi conceituado, em princípio, como um conjunto de reações fisiológicas comandadas pelo sistema nervoso autônomo, possivelmente desenvolvidas em nossa longa história de adaptação ao mundo. Tais reações têm o objetivo de preparar nosso organismo para lutar ou fugir diante de uma situação de perigo, que na época das cavernas poderiam ser um ataque de algum animal, por exemplo. A crise pode ser entendida como um agente estressor, ou seja, que leva às respostas de estresse, diretamente então ligada ao estresse, Como já foi dito antes, precisamos estar atentos aos fatores de estresse na vida atual das pessoas, a quem atendemos e também estarmos atentos para que não imponhamos a eles mais situações estressantes, para que não aumente mais ainda esse fator. Classificações dos transtornos mentais e de comportamento. Baseado na Organização Mundial de Saúde, entende-se como transtornos mentais e comportamentais as condições caracterizadas por alterações mórbidas do modo de pensar ou do humor, emoções, ou por alterações mórbidas do comportamento associadas à angústia expressiva, deteriorização do funcionamento psíquico global. Os transtornos mentais e comportamentais não constituem apenas uma variação dentro dessa escala normal, sendo antes fenômenos claramente anormais ou patológicos. Deve ter frisar isso, que tem que estar diretamente ligado a esses fenômenos anormais ou patológicos. Um comportamento anormal ou um curto período de anormalidade do estado afetivo não significa que a pessoa tem esse distúrbio mental, Para ser categorizadas como transtornos, é preciso que essas anormalidades elas sejam persistentes ou recorrentes, e de certa deteriorização ou perturbação desse funcionamento psíquico da pessoa. Diferentes modos de pensar e se comportar entre diferentes culturas podem influenciar a maneira pela qual nós manifestamos esses transtornos mentais. As variações normais determinadas pela cultura não devem ser rotuladas como transtornos mentais, da mesma forma como também não podem ser tomadas como indicações de distúrbio mental as crenças sociais e religiosas que nós temos. Os transtornos mentais e de comportamento considerados pela Classificação Internacional de Doenças, que é a OMS ou a ONU, que faz parte do CID-10, obtém descrições clínicas e normas de diagnóstico e compõe uma lista bem completa. Há também outros critérios de diagnóstico disponíveis para pesquisa, como é o caso do DSM-4, da Associação Norte-Americana de Psiquiatria, que é um livro que contém todos esses transtornos, os critérios, também para que você feche também um diagnóstico. Métodos diagnósticos em psiquiatria. Existem várias técnicas de exploração e avaliação que podem colaborar para o levantamento de uma hipótese diagnóstica em psiquiatria. Dentre os mais conhecidos, nós podemos citar que são as entrevistas, os testes que fazemos, questionários, explorações neurofisiológicas, por imagem ou neuroquímicas, que são os tipos mais conhecidos. A entrevista é um método essencial a qualquer avaliação do paciente psiquiátrico. Geralmente se dá do primeiro contato com ele e, embora pareça, não constitui uma simples conversa. A partir dali, aquele profissional ele vai entender melhor aquela situação daquele paciente e compreender, começar a traçar um possível diagnóstico a partir de perguntas, de um maior entendimento de como aquela situação se chegou ali. Mas também na observação, como a coleta de dados, na tentativa de compreensão do papel da doença na vida daquele indivíduo.
Os testes e questionários psicológicos, eles são instrumentos próprios de utilização do psicólogo, né, que colaboram para a compreensão diagnóstica do indivíduo. As explorações neurofisiológicas, onde podemos incluir o eletrocefalograma e o registro polígrafo do sono, são mais utilizados em detecção de doenças de transtorno do sono, tais como a apneia do sono. As explorações por neuroimagem, dentre as quais podemos citar a ressonância, né, que permite avaliar parte da função mental, a tomografia computadorizada cerebral também é uma delas. E a tomografia de emissão de pósitrons, também chamada de PET, constitui-se uma técnica mais evoluída para definir melhor alguns diagnósticos e o fluxo sanguíneo regional cerebral. As explorações neuroquímicas, que incluem provas de onde se pode perceber algumas alterações determinantes de quadros, como a depressão, né, por exemplo. E alterações da sensopercepção. Vamos conhecer um pouco mais sobre isso. A sensopercepção é a capacidade que desenvolvemos de formar uma síntese de todas as sensações e percepções que temos a cada momento e com ela formarmos uma ideia do próprio corpo e de tudo que está à nossa volta. Para isso, podemos fazermos uso de todos os nossos órgãos e sentidos. As alucinações, por exemplo, são sensações ou percepções que o objeto ele não existe, mas que é extremamente real para aquele paciente. É como se ele realmente estivesse sentindo, né? E ele não pode controlá-las, pois independem de sua vontade. Assim, numa alucinação auditiva, o paciente não dirá, parece que ouço vozes, e sim, as vozes voltaram, né, e estão dizendo para não escutar o que você diz. As alucinações podem ser auditivas, visuais, gustativas, olfativas, táteis, sinestésicas e as relações e funções corporais também. Nas ilusões, ao contrário das alucinações, o objeto percebido ele existe, mas sua percepção é falseada ou deformada. O paciente pode, por exemplo, estar convicto, né, de que o teto está desabando sobre ele, que tem um animal, né, atacando ele sem realmente estar acontecendo. E as alterações do pensamento, né? Pensamento é o processo pelo qual associamos e combinamos os conhecimentos que já adquirimos ao mundo e chegamos a uma conclusão ou uma nova ideia. Inicia-se com a sensação, que é a visão, olfato, paladar, audição e tato, e conclui-se com o raciocínio, que é caracterizado pelas associações de ideias. Na inibição do pensamento, este se apresenta de forma lenta, pouco produtivo, com pobreza de temas. O indivíduo costuma falar em voz baixa e ficar ruminando, sempre com as mesmas ideias. E é uma alteração típica dos quadros depressivos. Ao contrário da alteração anterior, na fuga de ideias, o indivíduo tem um aporte tão grande de ideias que não consegue concluí-las. Em geral, possui boa fluência verbal e possui grande dificuldade também de interromper, né, o fluxo do pensamento. Ele é sempre contínuo, ele está sempre acelerado. O indivíduo emenda um assunto ao outro de tal maneira que torna-se difícil compreender, né, que é bastante típico também nos quadros de maníacos, né, de manias. Alterações do conteúdo do pensamento. As ideias sobrevalorizadas e obsessivas apresentam-se como ideias que assumem papel central no pensamento do indivíduo. Ele mantém um discurso circular, retornado a eles por mais que se tente diversificar o assunto. Já as ideias delirantes são ideias que não correspondem à realidade, né, mas que para o indivíduo é como se fosse a mais pura verdade. Ele é convicto de que aquilo ali está acontecendo. Tais ideias assumem a característica de serem indiscutíveis, mesmo com a mais profunda lógica, pois o indivíduo fundamenta-se em uma lógica à parte. E as alterações da linguagem, né, que podem tratar de alterações na articulação da linguagem ou no uso da mesma. Primeiro, como por exemplo, é a logorreia, que é a fala acelerada e compulsiva, né, a gagueira, que é uma das mais conhecidas, que é a repetição de sílabas com dificuldade para dar início e prosseguimento à fala. Na ecolalia, a repetição como eco das últimas palavras proferidas por alguém, e na glossalia, o paciente usa a linguagem de forma estranha e incorreta, né? Muitas vezes com a criação de novos termos incompreensíveis, né, popularmente,
E no mutismo, o indivíduo ele mantém-se mudo, né, sendo comum em estados depressivos e também da esquizofrenia. São dois fatores que estão ligados. Alterações da consciência. A consciência é que faz de nós mesmos seres psíquicos vinculados à realidade. É através dela que nós damos conta de nossas sensações, percepções, de nosso ser, e sua alteração apresenta de várias formas, como por exemplo o delírio, né? É uma alteração transitória na qual o paciente não consegue reter, fixar e formar informações e evocar informações. A atividade mental é organizada, é reduzida. O ciclo de sono-vigia geralmente é desorganizado, pois ele tende a oscilar muito durante o dia, né? E ser mais marcante durante a noite, após principalmente uma crise, né, de delírio. E a personalização de desrealização acontece quando o indivíduo não reconhece si e o que ele rodeia, né? Ele não consegue se perceber ali, perdendo a sensação de familiaridade, deixando de reconhecer a própria identidade. Já quando apresenta estranhamento ou não reconhecimento de partes do corpo, denomina-se alterações de consciência corporal, né? Já não é mais como antes. Nos estados crepusculares, o paciente pode estar em pleno domínio da sua consciência, mas há um estreitamento da mesma. É como se o paciente estivesse voltado totalmente para dentro. Ele não olha nada à sua volta, só para si, né? Só para o que está diretamente ligado para ele. Mostra-se psiquicamente ausente e age no automático, muitas vezes. Quando o indivíduo não consegue ter percepção globalizada das situações, havendo geralmente considerável diminuição no padrão dessa sensopercepção, pouquíssimo entendimento das impressões sensoriais e lentidão da compreensão, nós denominamos ela como abnubilação, né, que é o termo utilizado. No estado de confusão, o indivíduo não consegue falar e nem pensar coisa com coisa, né? É um mundo que só ele vive, só ele compreende. Não consegue integrar coerentemente o que está vivendo, e a ligação que faz entre o que vê, ouve, fala, sente e pensa ocorre de uma forma muito estranha que só ele mesmo consegue compreender. Já no estupor, o indivíduo ele entra em um estado de profunda alteração sensorial, né, onde praticamente não consegue estimulá-lo, sendo somente possível mediante estímulos muito potentes. O coma é a falta total dessa consciência. E a hipervigilância caracteriza-se por um aumento do estado de vigília, o que dá uma sensação de estar ligado o tempo todo, né? Porém, não quer dizer que haja um aumento dessa atenção. Na maioria das vezes ocorre justamente o oposto, ele não está com essa atenção, ele não está diretamente ligado a essas ações. E alterações da atenção e da orientação, né? A atenção é quando se focaliza seletivamente algumas partes da realidade. Para que aconteça, é necessário que o indivíduo esteja em um estado de alerta, né? Que ele esteja desperto, né? Bem atento. Como alterações mais comuns, podemos citar a dificuldade de concentração ou a inatenção e a mudança constante de focos de atenção ou distração, que podem vir a acontecer nos casos em que estamos sob efeito do sono ou de alguma droga, sem que isso se configure como uma alteração duradoura, ela pode ser passageira, né? E a orientação é a capacidade de integrar informações a respeito de dados que nos localizem, principalmente no tempo e no espaço. Dados estes que dependem também da memória, da atenção e percepção. Como alterações, podemos citar a desorientação também, onde o paciente é incapaz de relacionar os dados a fim de perceber onde e em que época ele se encontra, ele não consegue fazer essa distinção, né? E a dupla orientação, onde o indivíduo oscila entre uma orientação adequada e também uma inadequada, misturando esses dados, né? Como, por exemplo, o paciente que sabe que mudou de século, mas continua afirmando que está em 1959. Então, ele é essa parte de orientação, de saber em que tempo e que espaço, ele não tem. É tudo desorientado, desorganizado. As alterações da memória. Por memória, podemos entender todas as lembranças existentes na consciência, suas alterações que podem ser quantitativas ou qualitativas também.
A hipermnésia é a alteração em que há clareza excessiva de alguns dados da memória. De forma contrária, a amnésia é a impossibilidade de recordar total, né, ou parcialmente alguns fatos. Como, por exemplo, o transtorno da amnésia retrógrada após o seu início e a amnésia anterógrada, né, que são os fatos mais isolados, como também a amnésia lagunar. A amnésia ela pode ainda se dar como uma defesa, principalmente, né, suprindo da memória fatos muito carregados efetivamente, como a memória afetiva. Já a paraamnésia constitui-se de distorções dos dados da memória, podem ocorrer um falseamento, né, na recordação de determinados fatos, como a paraamnésia da recordação, ou ainda ao lançar mão de dados da memória para reconhecer alguém ou alguma coisa, algum lugar, né, que é a paraamnésia de reconhecimento. E as alterações da afetividade, né? A afetividade constitui-se na capacidade de experimentar sentimentos e emoções. Dentre das alterações, nós podemos citar a labilidade afetiva, né, em que ocorrem mudanças dos estados afetivos sem causa externa aparente. Por exemplo, um paciente ele pode mudar da mais profunda tristeza, a mais estrondosa, para uma alegria, né, sem ver de quê também. Na tristeza patológica, a pessoa sente profundo abatimento, baixa autoestima, geralmente acompanhados de tendência para o isolamento, choro fácil, inibição psicomotora, sendo caracterizado principalmente como a depressão, né? Na alegria patológica, o paciente ele mostra-se eufórico, agitado, como se estivesse feliz, né, com elevada autoestima, verborreia, grande desinibição e sendo caracterizado também por episódios de mania. Já as alterações do sono, elas podem ocorrer como um sintoma ou como um próprio transtorno mental, né? Alguns deles estão relacionados. Ou ainda como uma reação adversa a determinados medicamentos também. Encontramos facilmente a insônia, né? Que é a falta de sono durante uma parte da noite ou toda a noite também. Né? Pode ser inicial, a pessoa custa a pegar no sono, mas caracterizada de quadros de ansiedade. A falta de sono principalmente está ali ligado, né, um dos sintomas da ansiedade, essa falta de sono. Ou terminal, né, a pessoa acorda na madrugada e não consegue mais voltar a dormir de jeito nenhum. E já a narcolepsia é o sono excessivo durante todo o dia, né? Alterações do movimento. Na estereotipia, o indivíduo costuma repetir continuamente e sem necessidade de determinados movimentos, sem que haja uma lógica facilmente observável. Já os tiques são movimentos rápidos e involuntários que são repetitivos, né, o tempo todo. E a catalepsia é uma atitude de imobilidade, tal como se fosse uma estátua, mantida pela pessoa, inclusive em posturas aparentemente incômodas, tipos da catatônia. Né? A pessoa fica em estado, né, paralisado o tempo todo. Transtornos mentais orgânicos, né? De acordo com o CID-10, a demência ela pode ser caracterizada como um transtorno de sinais e sintomas. Isto é, uma síndrome causada por alguma doença cerebral, onde encontraremos perturbações de vários aspectos do funcionamento mental, tais como a memória, percepção, compreensão, né, cálculos, capacidade de aprendizagem, a linguagem, o julgamento, tudo isso aí também está inserido. E os transtornos de humor, né, que ao contrário da tristeza comum, a depressão é diferente, né? Caracteriza-se por um estado mais prolongado, um abatimento, né, daquela situação do humor. A pessoa com depressão apresenta tristeza patológica, com perda da autoestima, normalmente reclama da falta de ânimo, né? Não tem alegria, não tem... O cansaço é fácil, é perceptível nela também. Outros sintomas identificados no CID-10 é a concentração e a atenção reduzidas, né? A autoconfiança não tem, ideias de culpa, de inutilidade, visões desoladas e pessimistas do futuro, ideias ou atos autodestrutivos ou lesivos, né? Como também a caso da automutilação, do suicídio, né? Dependendo dessa gravidade. É um transtorno muito frequente, em torno de 20% dos pacientes em geral. Pode apresentar-se em diferentes graus, podendo ser leve, moderado ou mais grave.
mais incapacitante em alguns casos e mais capacitante em alguns casos e outros não. Quando este humor permanece em tempo igual ou superior a 2 anos, denominamos assim distimia, né? Então, já passa da depressão para a distimia. A depressão endógena é vista como uma de origem interna indefinida, embora o episódio possa se dar alguma perda ou crise, os outros geralmente não apresentam casos observáveis, né? Geralmente é uma forma grave da depressão, apresentando grande risco de suicídio de 10 a 15% das pessoas, né? Antigamente ela era chamada depressão psicótica, né? E ela responde melhor ao tratamento medicamentoso. Já a depressão psicogênica tem suas causas mais facilmente localizadas na história de vida do indivíduo, que apresenta fatos que o levaram a esses sintomas, né? Há um porquê atrás disso tudo. Embora existente, é menor, né? Responde melhor à psicoterapia do que o tratamento medicamentoso. E a depressão somatogênica é aquela causada por algum fator, né, de alteração, principalmente orgânico, como o uso de algumas medicações. Alguns antidepressivos, alguns anti-inflamatórios, né, ou alguma interrupção do uso de psicoestimulantes. Os episódios de mania caracterizam-se como o oposto da depressão. O indivíduo apresenta um ritmo acelerado, fala muito, né, trocando constantemente de assunto, ele tem fuga das ideias o tempo todo, movimenta-se amplamente, tem energia de sobra, né, muitas vezes não consegue dormir, mostra-se eufórico, com uma autoestima exagerada, né? E a sexualidade também pode estar exacerbada, porque faz parte também dos sintomas. Às vezes evolui para um episódio claramente psicótico e a pessoa passa a apresentar delírios, alucinações e comportamentos muito estranhos. Como na depressão, também há uma variedade de graus de gravidade, né? Sendo mais leve, chamado hipomania, caracterizada por euforia, hiperatividade e desinibição mais leves. A pessoa com o transtorno bipolar geralmente apresenta uma variação de estados de humor. Ora apresenta uma mania, ora apresenta uma depressão, né? E os tipos de humor vão também se alterando. O transtorno bipolar também pode se apresentar de forma mais grave ou mais leve, quando é chamado de ciclotimia. Já o paciente com TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada, é normalmente considerado um paciente difícil, pois ele permanece em constante estado de irritabilidade o tempo todo, né? Ele não tem, ele tem paciência, né, apreensão, geralmente ele reclama de tensão, suores constantes, né? Ele tem a sensação de uma cabeça leve, tem tonteiras, mal-estar, palpitações. E a pessoa com TAG, ela costuma mostrar-se constantemente preocupada. O tempo todo ela está ali em estado de alerta também. O fator que se trata de uma ansiedade impossível de controlar sem o tratamento adequado, fazendo com que a pessoa tenha suas atividades mais limitadas, né? Ela não consegue se sobressair em muitas coisas, mas o tratamento também vai ajudar ela a viver dentro dessas limitações. E os transtornos fóbicos ansiosos, né, são os sintomas de ansiedade que ocorrem durante de objetos ou situações bem definidas que não costumam causar temor nas pessoas, né? Geralmente os sintomas pioram em um nível sentido como insuportável diante de tais objetos e situações, o que faz as pessoas evitá-las a qualquer preço, né? Desenvolvendo muitas vezes comportamentos estranhos de evitação, né, para que ela não possa passar por aquela situação que lhe causa tanto temor. A fobia social é o medo de expor-se, mesmo para grupos pequenos e situações informais. A pessoa geralmente conta com autoestima bem rebaixada e não é comum que procure isolamento como forma de evitação do medo. Costuma comprometer muito a vida da pessoa, vista que ela passa a perder boas oportunidades que ela poderia ter em decorrência desse problema. As fobias específicas, elas referem-se ao medo de objetos ou situações mais específicas. Não é uma fobia generalizada, existem, né, para cada tipo de situação. Como, por exemplo, avião, medo de altura, medo de elevador, né? Muitas vezes a pessoa passa despercebida, você sente que é apenas um medo, mas chega também, né, a ser realmente um transtorno. Já a agorafobia constitui-se em medo excessivo de espaços abertos,
pessoas que têm medo de multidões, de situações que lhe botam na frente das outras, né? Ela tem medo de ir em lojas, supermercados sozinhas, elas não conseguem fazer isso. E é a mais incapacitante de todas as fobias. O transtorno do pânico caracteriza-se por ataques de pânico recorrentes e sem motivos inicial aparente. Nesses ataques de pânico, a pessoa experimenta diversos sintomas, né, caracterizados de alterações do sistema nervoso autônomo, tais como coração acelerado, respiração rápida, né, dor no peito, sente dor no estômago, sudorese, tudo isso, como também náuseas e outros tipos de sintomas. O transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, né, é um transtorno de ansiedade no qual o indivíduo desenvolve pensamentos ou ações repetitivas, né, que ele próprio considera na maioria das vezes como inapropriadas. Então ele tem essa consciência, mas não consegue controlar. Muitas vezes porque acredita que algo trágico ocorrerá se ele não fazer, por exemplo, algum tipo de ritual que ele aprendeu a fazer. Se ele não fizer, é como se algo fosse acontecer com ele. No transtorno de estresse pós-traumático, o paciente refere geralmente a um evento fortemente traumático que aconteceu com ele, como, por exemplo, pessoas que são sequestradas, pessoas que tiveram algum acidente de carro, de moto, de avião. Geralmente, muitas vezes, né, a maioria das vezes, ficam realmente esse estresse pós-traumático. E ele, mediante a lembrança do evento, desenvolve toda uma série de reações, como entorpecimento, ausência de respostas aos estímulos do ambiente, tem sonolência excessiva e reduz muito a memória. O transtorno esquizofrênico, né, é uma doença mental que se caracteriza por uma desorganização ampla dos processos mentais. É um quadro complexo, apresentando sinais e sintomas na área do pensamento, percepções e emoções, causando muitos prejuízos ocupacionais, né, na vida das relações interpessoais e dos familiares também. Nesse quadro, a pessoa perde o sentido da realidade, ficando incapaz de distinguir, né, a experiência real, não consegue distinguir o que é real do que é imaginário, né? É uma doença que se manifesta em crises agudas, com sintomatologia intensa, intercaladas em período de remissão, quando há um abrandamento dos sintomas, restando alguns deles em menor intensidade. É uma doença do cérebro com manifestações psíquicas, que começa no final da adolescência, né, ou também no início da vida adulta antes dos 40 anos. O curso dessa doença é sempre crônico, com marcada tendência à deteriorização da personalidade do indivíduo. Até hoje não consegue, né, identificar nenhum fator específico para a esquizofrenia. E aí eu trouxe para vocês também os quadros de esquizofrenia, que pode variar de paciente para paciente, né, sendo uma combinação em diferentes graus dos sintomas abaixo. Por exemplo, os delírios. O indivíduo crê em ideias falsas, irracionais ou sem lógica, em geral são temas de perseguição, grandeza, né, ou místicos. Eles têm alucinações, que são os pacientes que percebem estímulos em que a realidade não existe, como ouvir vozes, né, como ouvir pensamentos, eles enxergam pessoas, vultos, coisas que não existem mesmo. Discurso e pensamento desorganizado. O paciente esquizofrênico fala de maneira ilógica e desconexa, mostrando uma incapacidade de organizar o pensamento em uma sequência lógica, né? Ele tem expressões das emoções, né, que tem um afeto inadequado ou embotado, ou seja, uma dificuldade de demonstrar a emoção que está sentindo, né? Não consegue demonstrar se ele está feliz, se ele está alegre. Alterações de comportamento, os pacientes eles podem ser impulsivos, agitados ou retraídos. Muitas vezes eles apresentam sim um risco de suicídio e de agressão também. Além de fazer o diagnóstico, o médico tenta identificar qual o tipo subclínico que o paciente apresenta, né? Por exemplo, os principais são paranoide, predomínio de delírios e alucinações. Ele tenta perceber se aquele paciente, né, está muito forte nele aqueles delírios e aquelas alucinações, né, se está muito presente, para tentar identificar esse tipo clínico do transtorno. Desorganizada ou hebefrênica,
predomínio de alterações da afetividade e desorganização do pensamento, né? Catatônico, se há alterações da motricidade. Se é simples, né, com diminuição da vontade e afetividade, empobrecimento do pensamento, ou se tem muito isolamento social. E a residual, que é o estado crônico da doença, com muita deteriorização e pouca somatologia produtiva, ou seja, não tem esse progresso. Dentro dos transtornos alimentares, nós temos primeiro a anorexia nervosa, né, que é um transtorno alimentar, do qual busca implacável por magreza, né, levar a pessoa a recorrer a estratégias como perda de peso inapropriada, né, elas apresentam medo intenso de engordar, né, os seus sinais e sintomas são basicamente a perda de peso em um curto espaço de tempo, né, devido a esses procedimentos que ela se coloca. A alimentação e preocupação com o corpo torna-se uma obsessão, já não é uma coisa normal. Ela come em segredo, né, e mentir a respeito de comida. A depressão, a ansiedade e a irritabilidade também estão presentes nesse transtorno. Complicações. As complicações começam desde a desnutrição e a desidratação, né, a hipotensão, diminuição da pressão arterial que acontece, a anemia, redução de massa muscular, intolerância ao frio, motilidade gástrica diminuída, osteoporose, né, que é a rarefação e o enfraquecimento dos ossos, e a infertilidade em casos mais crônicos, em casos mais severos. E a bulimia nervosa, né, que as pessoas elas fazem, ao contrário da anorexia, elas ingerem grande quantidade de alimentos, né, depois utilizam esses métodos compensatórios, como vômitos, né, colocam para fora de uma forma bem mais agressiva, né, e prática de exercícios extenuantes como forma de evitar o ganho de peso pelo medo exagerador de engordar. Né, os sinais e sintomas é a ingestão compulsiva e exagerada de alimentos, vômitos autoindutivos, uso de laxantes e diuréticos, né, depressão, obsessão por exercícios físicos, comer em segredo ou escondido, né, tem uma grande complicação também, né, com inflamação da garganta devido aos vômitos frequentes, tem desidratação, tem desequilíbrio, né, problemas também na questão do sangue, dores e câimbras. Transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso de substâncias psicoativas. Né, consideram-se como psicoativas as substâncias que provocam um estado de alteração em nosso funcionamento mental, aumentando, diminuindo ou distorcendo sua atividade, e que causam dependência. A primeira é a intoxicação aguda, né, que é a alteração do estado mental pelo aumento dos níveis de substância no organismo, como, por exemplo, a embriaguez causada pelo álcool, né, como o álcool, como alcoólico, e as convulsões pelo uso dessas substâncias. O uso de abstinência é o conjunto de sintomas que podem ser muito graves em reação à ausência da substância da qual o indivíduo tornou-se dependente, né, e ele não usa mais, e isso acontece como convulsões, alucinações, contrações musculares involuntárias e dolorosas. O indivíduo pode também apresentar um quadro como alterações de comportamento, né, semelhante a outros transtornos psicóticos, induzido também pelo uso de substâncias psicoativas. Nós encerramos agora a nossa aula, né, espero que vocês tenham gostado e que tenha sido produtivo para vocês.